Gostaria aqui também de dar as boas-vindas aos nossos convidados. Sejam bem-vindos. Sinta-se à vontade no nosso meio e volte sempre. Bom, como nós temos convidados nesta noite, eu gostaria de dizer e explicar que uma vez no mês, geralmente todo final de mês, nós temos o nosso culto ministrado pelas mulheres, pelas irmãs. E nós, irmãs, nós temos crescendo muito com esse ministério, que é o Ministério de Mulheres. O Senhor tem colocado nós para fazermos, porque Ele nos ordenou, e nós estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui para obedecer o que Deus tem para cada uma de nós. E fazemos com prazer para o Senhor, porque todas nós somos servas do Senhor. Deus abençoe. E para nos tornar mulheres fortes, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos servi-lo. Ontem nós tivemos o nosso encontro, o nosso chá das mulheres nos lares, que também é uma vez no mês, que foi na casa da nossa irmã Rafaela. Foi um momento muito bom de comunhão entre as irmãs. É um momento onde nós nos desabafamos, choramos. Sempre tem uma que chora lá. E nos alegramos ali naquele momento, né, um momento de comunhão, um momento muito prazeroso. Não deixe de ir, as irmãs que não foram, possam estar participando conosco, e as nossas visitantes possam estar conosco no próximo, amém? Eu gostaria de pedir para o irmão colocar um louvor antes de eu começar a pregação. No momento que estiver tocando esse louvor, eu gostaria de pedir para que você feche os seus olhos e que você medite nesse louvor. Faça desse louvor uma oração para você nessa noite. Glória a Deus. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor. Que aí do seu lugar você possa vou andar contigo, meditar, seja onde e refletir. For. No mais alto monte estarei. O que está impedindo no vale você mais profundo irei. De buscar ao Senhor com excelência? Onde for, o que está impedindo você de seguir a Jesus como Ele quer? E nesse andar contigo eu ouço um sim. O Senhor quer falar com você nessa noite através dessa palavra. Mas é verdade que às vezes ouço não. Quais são as barreiras que Mas se você me diz sim ou não, de você crescer espiritualmente? Eu não desisto, não abro mão. Deus não desiste de você. Nada vai. Ele não quer que você desista dele. Separar de ti. O que tem te separado do Senhor? É despojar tudo o que sou. É ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração. Entrega seu coração a Ele. Entrega pra valer. Volte àquele primeiro amor. É ter a vida no altar. Caminha junto com Ele. Ver a chama acender. Tenha a sua vida no altar do Cada Senhor. dia mais e mais. Saber que é tempo de crescer. É tempo de crescer, igreja. É tempo de crescer. O que impede você de crescer espiritualmente? E nesse andar contigo eu ouço um sim. O que impede você de andar com o Senhor? Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Nada vai me separar de ti. Nada pode nos separar do Senhor. É despojar tudo que sou. É ser bem muito mais que ter. Aleluia, Deus. Se a gente entrega nessa noite nós queremos, Senhor, estarmos preparados, Deus, para te buscar, Senhor, para ouvir, Deus, a Tua palavra nessa noite, ó Deus. As
Acende a chama, Senhor, do nosso coração, Pai. Nós queremos te buscar a cada dia mais e mais, Senhor. Venha falar, Deus, com a tua igreja nesta noite, Deus. Aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para a tua igreja, Senhor. Aquilo, Deus, que o Senhor tem preparado para os corações que aqui se encontram, ó Pai. Nós queremos ouvir a tua voz, Deus. Queremos nessa noite, Senhor, tirar todo o impedimento, Deus. Queremos nessa noite, Senhor, tirar todas as barreiras, Pai, que nos impede de crescer na tua presença. Fale conosco nessa noite, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Nós queremos te ouvir, Senhor. E nós queremos te seguir, Deus. Venha falar com a tua igreja nesta noite, ó Pai. Eu entrego a minha vida, Deus, nas suas mãos. Que o Senhor possa me usar, Senhor, para falar aquilo que o Senhor quer que a tua igreja ouça. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 46. Jesus ensina sobre construir em um lugar sólido. E por que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Amém? Até aí. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como construir um alicerce sólido. Como construir um alicerce fundado na palavra do Senhor. E nós percebemos aqui que quando Jesus ele profere esses ensinamentos, essa parábola, ele tem duas classes de pessoas. Ele destaca as pessoas que são insensatas e as prudentes. E da mesma forma que ele fala de uma, ele fala da outra. Então nós percebemos que quando Jesus fala sobre essa parábola, ele está falando para pessoas que ouvem a palavra dele, para pessoas que ouvem os seus ensinamentos, para pessoas que vão à igreja. E ele destaca aqui dois tipos de pessoas: os insensatos e os prudentes. Uma pessoa insensata é aquela que age de modo inconsequente, que não mede consequência dos seus atos. Uma pessoa irresponsável, pessoa indiferente, que não se importa, que faz de qualquer jeito. Já a pessoa prudente, uma pessoa cautelosa, que evita os perigos desnecessários. É uma pessoa que busca antes de fazer. Uma pessoa que mede seus esforços para fazer. Uma pessoa que faz. E aí Jesus ele fala que essas duas pessoas construíram o alicerce. Na verdade, uma construiu o alicerce na rocha para construir a sua casa. A outra não construiu o alicerce. Ele construiu sua casa sobre a areia. E aí Jesus fala que
Aqueles que ouve e pratica é considerado como esse homem prudente. E aquela que ouve e não pratica é considerada como um homem insensato. E nós percebemos aqui nessa parábola que tanto esses grupos de pessoas como um ou outro são pessoas que ouvem, porque ele diz, aquelas que ouvem as minhas palavras. Ela está falando tanto para os prudentes quanto para os insensatos. Mas aí nós vemos que muitas pessoas estão muito distraídas. Estão desmotivadas, construindo as suas casas na areia. Pessoas que estão acomodadas, que não se importa. O insensato é aquele que não se importa, que faz de qualquer jeito. E nós percebemos que nós estamos vivendo numa época de pessoas que vivem nas igrejas, que ouvem a palavra do Senhor e estão fazendo de qualquer jeito, construindo as suas casas na areia. E nós vivemos num século de pessoas acomodadas, ou de pessoas que arrumam tantas coisas para fazer e esquecem do essencial, esquecem da nossa prioridade, que é buscar ao Senhor. Porque quando nós construímos a nossa casa na rocha, que nós cavamos um alicerce e construímos numa rocha firme, numa terra firme, nós somos considerados como prudentes. Nós pensamos antes de fazer. Nós não vivemos de qualquer jeito. Nós vivemos da maneira que agrada ao Senhor. E se nós pensarmos bem, o mesmo Deus que está aqui na Bíblia, que usou todas essas pessoas, que usou todas essas histórias que estão aqui na Bíblia, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus de agora. É o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que faz. Ele faz do mesmo jeito. Ele não deixou de fazer. E eu peço para a igreja fazer uma reflexão comigo neste momento. Quando nós lemos as histórias deixadas aqui na Bíblia, quando nós lemos e vemos aquelas pessoas que buscaram a Deus, que o Senhor deixou aqui na palavra dele, para que nós seguirmos exemplos, nós percebemos que eram pessoas de oração, nós percebemos que eram pessoas dispostas, nós percebemos que eram pessoas que lutavam e que perseveravam. Mas o que mudou, se o Deus é o mesmo? Somos nós que mudamos. Somos nós que não damos valor no que está aqui. Porque se essa palavra tem poder, ela tem poder para curar, ela tem poder para restaurar, para libertar, ela tem poder na minha e na sua vida. É o mesmo poder que ela tinha antes, na vida dessas pessoas que aqui estão. Pessoas que eram consideradas segundo o coração de Deus, pessoas que eram consideradas amigos de Deus. Mas o que mudou? Somos nós que mudamos. Jesus, ele tinha o seu ministério. Jesus, ele fazia. Jesus, ele curava. Jesus, ele pregava. Jesus, ele ia atrás das pessoas para pregar o evangelho, para falar de Deus. Jesus, ele sofreu humilhação, ele foi castigado. Ele foi pregado naquela cruz por mim e por você. Jesus, ele fez, mas ele fez, não foi para ele. Ele fez por mim e por você. E o que nós estamos fazendo por ele? O que nós estamos fazendo para Jesus? E eu vejo assim que nós vivemos num mundo de pessoas muito egoístas, que queremos só para nós. Quando é para fazer para o outro, nós colocamos dificuldade. Quando é para fazer para o próximo, nós colocamos dificuldade. Quando é para fazer para nós, nós levantamos e fazemos, mas para o outro nós não fazemos. E Jesus,
ele trabalhava, Jesus ele fazia, Jesus ele tinha atitude. Jesus ele fazia seu ministério com excelência. E tudo o que ele fazia naquela época, que foi registrado aqui, ele deixou para que eu e você faça na nossa época. Porque ele não está aqui para fazer, mas ele deixou a palavra dele para que nós usássemos, para que eu e você possa fazer. Porque é através dessa palavra que tem poder. O poder não vem das nossas mãos, o poder vem das mãos do Senhor. O poder vem desta palavra. E nós estamos deixando de fazer aquilo que Jesus ordenou para que nós façamos. Não é somente o pastor que tem que fazer. A igreja tem que fazer. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja que Jesus deixou para fazer. E nós precisamos fazer. Nós precisamos entender que estamos aqui para fazer. Não estamos aqui somente para receber, mas para fazer. Quantas igrejas... Existem milhares de pessoas, igrejas grandes, com muitos irmãos, que pregam milagres, e Jesus é o Deus de milagres. Ele faz milagres também nos nossos dias de hoje. Mas muitas pessoas estão correndo atrás somente de milagres. Nós não estamos correndo atrás do nosso dever, do que nós devemos fazer, porque Jesus quer nos usar para fazer esses milagres. E nós temos que buscar, precisamos construir alicerces sólidos, fundamentados em Cristo. Os alicerces que nós vamos construir só serão firmes, sólidos, se for construídos em Cristo. Nós não vamos conseguir construir nada sem Ele. Tudo que nós construirmos vai ser como um homem sensato. Construir a nossa casa, a nossa edificação, que somos nós, na areia. Nós precisamos construir da maneira que Deus quer. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. É na rocha, é nele. Os alicerces são estruturas responsáveis para manter firme a construção que será construída. E Ele quer que nós construímos alicerces firmados nele. Porque somente assim nós vamos permanecer firmes. Somente assim nós vamos permanecer de pé. Nós somos os únicos responsáveis para que o nosso alicerce, a nossa casa, permaneça de pé. Não é o pastor, não é Deus, somos nós que somos responsáveis. Nós que temos que buscar, nós que temos que cavar, e nós que temos que ter essa consciência que nós precisamos basear o nosso alicerce na palavra do Senhor, nele, na rocha. Nós não devemos perder o foco. Conta-se uma história de um menino que precisava, em uma competição, ele precisava carregar um copo de água cheio e passar por todas as pessoas que ali estavam sem derrubar nenhum pingo de água. E tinha várias pessoas e ele tinha que passar por todas elas. E ele colocou essa água nesse copo e foi andando, e foi andando. Ele fixou os seus olhos no copo que ele estava segurando, e não nas pessoas que estavam ao seu redor. E ele chegou no seu destino sem derramar água. Ele cumpriu aquilo que ele queria. Se nós não focarmos os nossos olhos no Senhor, em Jesus, focarmos os nossos olhos nas pessoas, o que as pessoas fazem de errado, o que as pessoas deixam de fazer, ou focar os nossos olhos nos nossos problemas, focar os nossos olhos nas coisas desse mundo, nas coisas que nos impedem de buscar ao Senhor da maneira que Ele quer, nós vamos tropeçar, nós vamos cair. E o Senhor não quer que seja dessa forma. Ele quer que nós firmamos no Senhor. Ele quer que nós focamos somente nele. Somente assim nós vamos conseguir ficar de pé, dependentes dele. Amém? Nosso crescimento espiritual e nossa vida cristã depende exclusivamente de nós. Nós precisamos querer. Nós precisamos ter atitude. Se nós percebermos, tanto o homem sensato como o prudente construiu suas casas. Eles ouviam. Os dois grupos de pessoas ouviam a palavra de Deus. A diferença está: qual desse grupo que tomou atitude?
que teve compromisso de construir um alicerce firme. Somente aquele do homem prudente. As casas que serão construídas tanto na areia quanto no alicerce firmado na rocha eram casas belíssimas. As nossas vistas poderiam ser casas iguais, mas a diferença está não na aparência, a diferença está qual alicerce ela foi construída. Em qual fundamento nós estamos construindo a nossa vida cristã? Como nós estamos levando a nossa vida cristã? Será que nós estamos levando a sério? Nossa estrutura tem que estar sustentada no solo firme. Quando os construtores vão construir os seus alicerces, eles cavam profundamente. Eles cavam até encontrar um solo firme para sustentar aquela estrutura. E eles precisam cavar, e eles precisam de tempo, e eles precisam de disposição, e eles precisam ser motivados para aquilo. E aquele que construiu, que cavou, que teve uma profundidade, encontrou terra firme e construiu seu alicerce sólido, firme. Quando o salmista, lá no Salmo 27, no capítulo 4, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na sua casa. E aí, igreja, nós percebemos que Davi, além dele pedir, ele buscou. Nós temos que pedir e buscar. Será que nós estamos aprofundando aqui nessa palavra para construir o nosso alicerce? Porque se nós não cavarmos, nós não buscarmos, o nosso alicerce não será firme. E nós precisamos cavar. E cavar leva tempo. Cavar leva crescimento. E cada vez que você cava, de um dia para o outro, né, não é rápido. É constante. Precisa de disposição. Não vamos conseguir ter um alicerce firme sem cavar a palavra de Deus. Quantos de nós lemos a Bíblia hoje? Quantos de nós buscamos aqui hoje? Quantos de nós oramos hoje? Nós precisamos almejar e buscar. Precisamos buscar do Senhor, assim como Davi disse. Uma coisa eu peço e buscarei. O que você tem pedido do Senhor? Você tem pedido crescimento espiritual? Você tem buscado esse crescimento espiritual para a sua vida? Como que você está? Como que está a sua vida espiritual com o Senhor? Nós precisamos nos tornar parecidos com Ele, porque nós somos filhos e herdeiros de Cristo. Não tem aquele ditado, filho de peixinho, peixinho é? Filho de peixe, peixinho é? Por quê? Porque o filho ele é parecido com o pai. E nós precisamos tornarmos parecidos com o Senhor, porque nós somos filhos dele. Nós precisamos ser referência. Nós precisamos se portar como os filhos de Cristo. Nós precisamos ter essa referência. Nós somos filhos dele. Precisamos ter essa referência. Nós precisamos, lá fora, as pessoas devem olhar para nós e ver essa referência. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que nos portar como os filhos de Deus. Isso é maravilhoso, porque nós somos filhos do Rei. E quantos não estão se portando como filhos do Rei? Eu ouço dizer que o tempo está nos tornando o maior inimigo. Mas o tempo ele não mudou. O mesmo tempo de hoje é o mesmo tempo de antes. O tempo não mudou. Mas o que nós estamos colocando nesse tempo que está atrapalhando a nossa busca com Deus? Será que nós não podemos usar o tempo a nosso favor? O tempo não é nosso inimigo. Nosso inimigo ainda continua sendo o diabo. E ele tem usado as distrações para fazer nós perdermos tempo. E nós não ganhamos tempo, nós perdemos com as distrações, com as coisas que o mundo vai nos enchendo. E cada vez nós achamos que o mundo está diminuindo. Não está diminuindo.
Nós que achamos tantas coisas para fazer, esquecemos o principal, que é buscar a Deus, que é construir o nosso alicerce na rocha. Nós precisamos ter firmeza, irmãos, naquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos fazer o que Ele quer que nós façamos com firmeza, com determinação, porque a forma com que nós construímos nosso alicerce determinará o nosso futuro. Para nós que somos mães, tem os pais, o que nós estamos deixando para os nossos filhos? Será que nós estamos criando alicerces firmes para deixar para os nossos filhos? Será que nós estamos sendo exemplos de cristãos para que os nossos filhos possam caminhar juntamente conosco? O que nós estamos deixando para o futuro, para os nossos filhos? Porque no futuro nós não estaremos aqui. E como nós estamos construindo esse alicerce? Será que quando nós não estivermos mais aqui, os nossos filhos vão estar firmados nesse alicerce que nós deixamos? Qual é o fundamento que você está construindo o seu alicerce? Será que é na rocha ou será que é na areia? Ao longo de nossas vidas, nós iremos deparar por diversas situações que irão chocar a nossa estrutura. Mas o que vai determinar que ela permaneça de pé é o fundamento onde ela está sendo construída. E nós só vamos permanecer de pé somente quando nós entendermos que nós precisamos ter tempo para construir esse alicerce firmado no Senhor, que é um alicerce firme, fundado nele. Precisamos fundamentar a nossa vida em quem Cristo é, porque Ele é inabalável. Se estivermos firmados nele, nada vai nos abater. E eu pergunto, o que tem abatido você? O que tem tirado você da presença do Senhor, ou talvez de você não crescer espiritualmente? A A.W. Tozer diz que uma coisa é acreditar na Bíblia, outra totalmente diferente é permitir que a Bíblia, pelo ministério do Espírito Santo, exerça o impacto e mude a sua vida. Nós podemos acreditar na Bíblia, na palavra do Senhor, mas somente nós podemos permitir com que essa palavra nos mude, com que essa palavra nos transforme. E todos nós somos construtores, estamos sempre em processo de construção. E a gente constrói tantas coisas para nós queremos tantas coisas para nós queremos uma casa, nós queremos um carro, nós queremos um emprego bom. Isso não é errado, porque nós temos um Deus que pode nos dar tudo isso. Mas nós precisamos construir a nossa vida espiritual. E muitos estão deixando isso em último lugar. Primeiro nós constrói a nossa vida espiritual, primeiro nós almejamos o que nós queremos para a nossa vida espiritual. Deus vai nos fortalecer, vai fazer com que nós buscamos Ele em oração, buscamos Ele na palavra, ficamos firmes e fortes para adquirir todos esses bens que Ele tem para mim e para você. Porque Ele tem, Ele é nosso Pai, Ele é o Rei, Ele tem o melhor para mim e para você. Mas nós precisamos deixar de sermos egoístas e deixarmos de pedir para nós, e fazer para Ele, fazer para o outro. Nossa igreja é uma igreja de pessoas que trabalham, que fazem para o Senhor. E isso é muito bom, porque senão eu não estaria aqui. Eu era uma pessoa muito tímida, ainda sou muito tímida. Mas poder estar aqui, pegando o microfone, falando, tendo oportunidade de fazer, de falar, a gente vai perdendo essa timidez. E nós temos que entender que isso é um privilégio que Deus tem para mim e para você. Você não precisa estar aqui para falar. Você pode falar às pessoas que estão lá fora, às pessoas que estão perecendo. Você pode convidar uma pessoa para vir. Você pode falar do amor de Jesus para essa pessoa. Você pode servir de outra maneira. Há muitas maneiras de servir a Deus. Nós só não podemos ficar parados e estagnados sem fazer nada. Quando o construtor constrói suas casas, as duas casas podem ser casas de estruturas iguais. Mas quando vem a tempestade, igual ele fala, a tempestade, o vento, vem para as duas.
E às vezes, quando nós estamos no momento bom das nossas vidas, nós não imaginamos que nós vamos passar por coisas ruins. E quando essas coisas ruins vêm sobre nós, vai depender de nós se o nosso alicerce está firmado no Senhor. Para que nem eu, nem você seja abalado. Para que nós permanecemos firmes. Para que nós permanecemos firmes na palavra do Senhor. A imprudência de muitos construtores tem levado muitos à queda e ao escândalo. Por isso nós precisamos rever a nossa vida espiritual. Como nós estamos andando com o Senhor? As tempestades, elas são inevitáveis, mas permanecer firme depende de mim e de você. É evitável, nós podemos evitar isso. Mas nós precisamos construir a nossa casa firmada no Senhor. A nossa edificação tem que estar firmada no Senhor. E a minha oração, irmãos, é que você não saia daqui sem levar essa palavra no teu coração. Que tudo que foi ministrado aqui nesse culto, desde o louvor, possa estar no seu coração, possa surtir efeito. Que você não venha deixar o inimigo tirar isso do teu coração. E que a partir de hoje você possa fazer diferente. Fala, Senhor, me ajude a fazer diferente. Eu quero construir um alicerce firmado no Senhor. Eu não quero, Deus, quando vir as tempestades, os meus problemas, me derrube, me abale. Eu quero construir no Senhor. Eu quero ficar firme no Senhor. Peça isso a Deus, peça isso ao Senhor que Ele fará por você. Amém? Então, era essa palavra que eu tinha para essa noite. Eu gostaria aqui de